Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos. Um canal feito para ajudar nossos irmãos, desprovido das linguagens científicas, linguagem técnica e feito com linguagem simples para que abranja a todos os amantes da escola dominical, tanto professores como professoras e aqueles que são simpatizantes com este trabalho. Deus em Cristo te abençoe. Desde já quero agradecer a sua inscrição no canal EBD em Ação. Você que comenta no canal, que dá um likezinho, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, porque assim o YouTube ele entende que o nosso trabalho está sendo aceito e está tendo um retorno para a população, para a sociedade, principalmente a sociedade evangélica. Então agradeço a você inscrito e você que está chegando agora, está vendo pela primeira vez o canal, te convido a inscrever-se no canal. Dá um joinha, dá um like, fazer um comentário, divulgar, envie para os grupos, para os amigos, para que possamos fazer um trabalho com abrangência de uma forma geral. Dispomos de uma playlist, que são pastas com os vídeos das lições passadas, do segundo trimestre. Tanto os vídeos das lições de jovens como as lições de adultos estão disponíveis em playlist. Você pode observar lá e está dividida dessa forma. Na lição de hoje, a lição de número 3, datada de 15 de julho de 2018, o tema é os ministros do culto levítico. Na lição 2, observamos que existia o culto levítico. Agora, quem eram os ministros que ministravam no culto levítico? Nosso texto áureo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porque os levitas serão meu. Eu sou o Senhor. Números capítulo 3, versículo 45. A nossa verdade prática: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Então a lição está versando exatamente sobre isso, falando do serviço, os ministros, a postura, as ordenanças desse ministro no culto levítico, que remete aos nossos dias atuais, como ministros de Deus, como sacerdotes de Deus. Todos nós agora somos sacerdotes de Deus, conforme Pedro. Então nós temos os nossos serviços. Cada um de nós recebemos galardão do Senhor, talento para ministrar na seara do Mestre. E como sacerdote temos funções. Então estas funções, estes exemplos dos filhos de Levi, eles nos remetem como exemplos para cada um de nós, para mostrar como que deve ser o trabalho específico de cada um de nós. Então nós temos aqui no primeiro tópico, Levi, a tribo sacerdotal. Em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi. Depois constataremos quão zelosos foram os seus descendentes e como se deu a sua vocação e o seu ofício sagrado. Então veja, o nascimento de Levi. Ao dar à luz a Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. E, de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos. Então, Levi, ele era um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Um deles, Levi. Esses filhos de Jacó, quando casaram, tiveram filhos, netos, essas famílias cresceram. Então, cada filho tiveram diversas famílias. A tribo de Levi também não era diferente. Levi teve Gerson, Coate e Merari. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. O trabalho dos levitas foi distribuído de acordo com suas famílias. Vejamos. Quando do alto do Sinai, vê-se o acampamento espalhado na planície e nos vales, composto de uma enorme multidão. O honroso cargo de cuidar e transportar os objetos era da responsabilidade das famílias de Gerson, de Coate e Merari, filho de Levi. Os meraritas eram 6.200 homens, os gersonitas eram 7.500 homens e os coatitas 8.600 homens. Moisés e Arão ficavam na frente do tabernáculo, os meraritas e os coatitas dos lados posteriores e os gersonitas mais ao fundo do tabernáculo, conforme a ordem divina.
A família de Gerson acampava atrás do tabernáculo, ou seja, ao ocidente. Era responsável por carregar e montar as cortinas do pátio exterior do tabernáculo, a cortina do santuário e a cortina da porta do pátio exterior, juntamente com as cobertas e todas as cordas e fixadores que seguravam estas cortinas. A família de Coate ficava ao sul. Era responsável pelo transporte da Arca da Aliança, do véu, do altar de incenso, do castiçal, da mesa dos pães, da bacia do altar de holocausto, juntamente com todos os utensílios do santuário, isso em Números 3 e 31. A família de Merari ficava situada ao norte. Era responsável por carregar e montar as tábuas, as travessas, as colunas e bases do pátio exterior, as cordas, as estacas e bases. Número 3, 36 a 37. Quando o tabernáculo era edificado em outro local, Deus indicava o lugar que cada tribo deveria ocupar ao seu redor. As demais tribos, os guerreiros, tinham seus lugares marcados nos 4 lados do tabernáculo da parte exterior, para fazerem a guarda do mesmo, ficando constituído da seguinte forma. Vejamos. Na frente, Judá com 7.600 homens, Issacar com 54.400 homens, Zebulon com 57.400 homens. Ao fundo, Benjamim com 35.400 homens, depois Manassés 32.200 homens, Efraim com 40.500 homens. Na parte do norte, nós temos Dan com 62.700 homens, Azer 41.500 homens, Naftali com 53.400 homens. E ao sul, nós temos a tribo de Gad, 45.650 homens, Simeão 59.300 homens, Ruben 46.500 homens. E desses filhos, outros e netos, então, constituíram uma tribo, com inúmeros homens e mulheres, pessoas de uma forma geral. Então, essas famílias entraram na terra de Canaã. A família de Levi ela foi escolhida para trabalhar no tabernáculo do Senhor Deus. Então, como escolhida para esta função, a família de Levi não poderia plantar, ter terra. Foi uma das famílias, foi a família que não teve a repartição de terras. Eles viveriam do altar, viveriam da produção das demais tribos, da oferta e dos dízimos das demais tribos. Então as demais tribos produziriam a cevada, colheriam a azeitona, o trigo, o milho, criariam animais, mas a família de Levi, eles estariam especialmente envolvida no tabernáculo. E cada família da tribo de Levi, cada uma delas, tinha funções específicas sobre o tabernáculo. Uns eram guardas, outros sacerdotes, outros para cortar lenhas, outro para carregar e montar, desmontar o tabernáculo, outro responsável pela limpeza do tabernáculo, lavar as cortinas e etc. Então, cada um tinha suas funções, outro responsável pelo canto congregacional. A família de Asaf foi a responsável e escolhida para o canto congregacional, louvor e adoração. Então, eles que deveriam escrever a letra das canções, deveriam colocar a melodia, deveriam fabricar os instrumentos, a flauta, a gaita de fole, instrumento de corda, símbolos altissonantes, todos os instrumentos que a Bíblia relata, eles eram responsáveis por tocar esses instrumentos, compor as canções e, diante do povo de Israel, entoar o louvor para que o povo fosse adorando e louvando a Deus. Então, a família de Asaf era responsável. Os salmos, hinos, inário, era considerado o inário oficial de Israel, então eles puxavam esses louvores. Agora tinha um detalhe, os louvores compostos pela família de Asaf deveriam falar das grandezas de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus, das promessas, tudo sobre Deus, nada sobre o homem. Assim como era o incenso aromático no altar de incenso, os homens não poderiam fazer para si aquele perfume, era exclusivo para o Senhor Deus, as canções deveriam falar exclusivamente de Deus. Por isso que nos Salmos nós vemos os hinos falando
louvando a Deus, louvai ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre, bendito seja o Deus de Israel, a minha alma tem sede de ti, bendize, ó minha alma, Senhor. Todos os hinos voltados para o Senhor Deus, ou agradecendo pelos livramentos, ou pelas promessas, ou pelas bênçãos. Os nossos hinos de hoje devem também ser cristocêntricos, teocêntrico como eram os hinos de Israel, e não antropocêntrico. Nos dias atuais nós já falamos isso e vemos muitos sobre hinos antropocêntricos, falando simplesmente sobre o ego do homem, a necessidade do homem, as vitórias humanas. Nós queremos vitórias e precisamos disso, mas os nossos hinos, a nossa razão de viver, a nossa palavra, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo deve ser voltado para Deus. Deus é o centro, então Ele é que deve ser exaltado, destacado, adorado e reverenciado, não o nosso ego. A vocação dos sacerdotes e dos levitas, pela ocasião da consagração dos sacerdotes, os sacerdotes eram consagrados com o óleo da unção, como diz o Salmo 133, que o óleo escorria sobre a barba de Arão. Então cada um deles recebeu essa consagração, vestiu as vestimentas adequadas, depois, através do sangue do animal inocente, o sangue era posto sobre a orelha direita do sacerdote, ou dos sacerdotes, representando que a partir daquele momento em diante, eles deveriam ouvir somente aquilo que agradasse e santificasse ao nome do Senhor Deus. Então, santidade no ouvir. O sangue ia no polegar direito, representando agora as atitudes, as obras desse sacerdote, deveriam ser consagradas a Deus. Tudo que eles fariam deveria ser para a glória de Deus. É bom, eu recomendo o livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus. O sangue ia sobre o polegar direito, representando o andar. Eles não poderiam pisar em qualquer lugar e andar de qualquer forma, mas agora um andar de acordo com a palavra de Deus. Enfim, o todo do sacerdote, a vida dele estava voltado para as leis cerimoniais e as leis morais. Uma postura diante de Deus e diante do povo. Por quê? Porque eram representantes legais de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Tinham funções específicas e eram modelos. O povo estaria olhando especificamente para o sacerdote, que é uma lição para os nossos dias atuais. Como Pedro diz, nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. A igreja em si hoje são sacerdotes, povo eleito, sacerdote, povo oficial. Então o nosso andar, a nossa consagração, o nosso serviço, o nosso ouvir, o todo da igreja, também deve ser da mesma forma que era o sacerdote, observado segundo as leis do Senhor, segundo a palavra de Deus. O sumo sacerdote, no tópico 2, o sumo sacerdote era o representante legal para entrar diante de Deus uma vez no ano. O tabernáculo era dividido entre o local santo e o local santíssimo. Os demais sacerdotes eram os filhos de Arão, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú, ministravam no Santo do Santo, onde estava a mesa com os pães da preposição, onde estava o candeeiro e onde estava o altar de incenso. Agora, no lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E nesse link vocês podem observar aqui, nesse link que eu deixo aqui do lado, vocês podem ver um vídeo que fala se esse sumo sacerdote entrava com uma corda ou não, como muitos sugeriam. Eu dou minha sugestão ali se ele entrava com essa corda ou não. Acesse esse link e veja depois. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para levar as demandas do povo para Deus e ouvir de Deus e responder ao povo. Então o sumo sacerdote era o responsável uma vez ao ano. Morrendo o sumo sacerdote, vinha o próximo filho primogênito, no caso Itamar, depois Eleazar, e seria Nadab e Abiú que morreram com fogo estranho. Que morreram após oferecer fogo estranho, que falaremos em lições posteriores ainda sobre este fato. O sumo sacerdote era vitalício, eles não tinham que trocar de cargo como sugeria Coré. Coré, que era a família de guarda, que guardavam o tabernáculo em turnos, juntamente com os seus filhos, foram escolhidos porque faziam parte da família de Levi, porque faziam parte da tribo de Levi. Queriam negociar com Arão, que eles viessem para ser sumo sacerdote e que Arão fosse para ser guarda. Mas Deus havia escolhido cada um nas suas funções específicas. E vocês conhecem o desdobramento desses fatos. O que acarretou na vida de Coré, Datã, Abirão, que se revoltaram contra as funções, queriam funções maiores. Isso entende que não existe funções maiores e menores na obra de Deus. O maior servirá ao menor. Por menor que seja o cargo na casa de Deus,
ele tem sua importância. Ninguém tem um cargo desmerecido em detrimento de outros cargos. Todos são iguais, todos trabalham e terão o seu galardão pelo trabalho na casa do Senhor. No tópico 3, a lição fala dos direitos e deveres dos levitas. Então, eles viviam do altar, quer dizer, eles não receberam terras quando entraram na Canaã terrestre. As demais tribos receberam suas porções de terra para estarem plantando milho, plantando a cevada, plantando trigo, criando gado, o vinho e tudo. Mas a família de Levi, eles eram responsáveis simplesmente para atuar diante do tabernáculo do Senhor Deus. No tabernáculo, eles viviam daquilo que as demais tribos plantavam e ofereciam na casa de Deus. Porque todas as famílias, quando colhiam o trigo e a cevada, ofereciam uma oferta para Deus, dizimavam, e esse era o sustento dos levitas. Comiam daquilo que as demais tribos produziam. Nos dias de hoje não é diferente. Os pastores vivem de acordo com a palavra de Deus quando estão integralmente trabalhando na seara do Mestre. Muitas denominações têm falado muitas coisas sobre os pastores que vivem do altar, mas os pastores precisam de um tempo específico para trabalhar, para se consagrar, para atuar, para estar diante da igreja de Deus. Não é esse o tema, mas abre um precedente aqui para falarmos sobre estas situações. Lógico que existem aqueles aproveitadores que acham que o cargo pastoral ou o cuidado do rebanho é simplesmente uma negociata e querem se aproveitar disso para enriquecer, se dar bem. Mas a Bíblia ela abre precedentes e apoia os pastores que realmente são pastores, que vivem a pastorear as ovelhas da casa do Senhor e que necessitam do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Então não amarre a boca do boi que ara a terra. Então assim são diversos outros assuntos que falam sobre esse precedente e a base é também sobre a tribo de Levi. E os sacerdotes santificavam ao Senhor, eles levavam uma vida consagrada, uma vida de santificação, de separação e eram modelos espiritual e moral para os demais. Todos que queriam um conselho, que queriam um exemplo, um referencial, olhava para os sacerdotes. Eles deveriam levar uma vida exemplar. Assim são os obreiros de hoje. A igreja está olhando para nós, obreiros, nós, líderes, está olhando para os professores, para todos nós. Então nós devemos levar uma vida ilibada, uma vida de acordo com as leis do Senhor, como exemplo do Senhor. Principalmente nós que ministramos o ensino da casa do Senhor, teremos uma cobrança maior por estar numa área de destaque, principalmente de ensino, de levando lições de condução diante do povo de Deus. Então, a lição de número 3, ela vem falando exatamente sobre isso, as funções dos sacerdotes, dos levitas, que nós podemos ver com especificidade e exemplo e tomar isso, porque todas essas lições, elas têm lições para nós. Não são simplesmente relegadas para a história do Pentateuco, para a história de Israel, mas elas devem ser simplesmente contextualizadas na atualidade. Qual é o contexto de tudo isso que estamos estudando? Qual a função de estudar o livro de Levítico, um livro antigo, falando sobre o povo de Israel, funções que hoje nós não exercemos as leis cerimoniais? Então elas servem de modelo, de exemplo. A tipologia bíblica, ela mostra as sombras para onde que nós vamos seguir. Essa sombra vai dar naquilo que é real, que é a presença de Deus. Tudo são símbolos que levam-nos na presença de Deus uma vida de castidade, uma vida pia, um serviço agradável, louvor e adoração diante da excelência do nosso viver, a excelência do nosso culto perante Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Uma boa aula, meu professor, minha professora.